Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Marte Sport. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse Mundial de Clubes 2023, com o título do Manchester City, Fluminense terminando com o vice-campeonato, o Al-Ahly terminando em terceiro, o Al-Ittihad terminando o Al-Ahly terminando em terceiro e o Al-Ittihad dá para falar que terminou em quarto e o Auckland em último, né? Dá pra gente falar assim, né? E e a gente vai falar tudo o que aconteceu. E a gente começa pela estreia do Al-Ittihad. Foi uma estreia que tava todo mundo esperando do Al-Ittihad. Primeiro, o Al-Ittihad estava com um novo treinador, tá com o Marcelo Gallardo, que foi um monte de vezes campeão com o River Plate. Um Gallardo estreando na equipe saudita, que tava o Al-Ittihad é um time que tá indo muito, é um time que foi bem no campeonato, no campeonato saudita, não é à toa. E teve o primeiro desafio contra o Auckland. Venceu tranquilo, venceu o jogo, domínio padrão, né? E vai meu destaque negativo, que a gente vai para o jogo das quartas de final, que foi contra o campeão africano, o Al-Ahly. O Al-Ahly que já está acostumado com o Mundial. E a gente teve a estreia do Al-Ittihad pela primeira vez nas quartas de final do Mundial, né? E um jogo que o Al-Ittihad não foi muito bem, um jogo que o Romarinho não foi bem, um jogo que o Benzema não foi bem, tanto que nesse jogo contra o Al-Ahly, o Benzema perdeu o pênalti ainda no primeiro tempo, e foi uma atuação desastrosa do Al-Ittihad, que perdeu para o Al-Ahly e que saiu nas quartas de final. E meu destaque positivo vai para o Al-Ahly. O Al-Ahly que deu trabalho na competição. Como eu já falei desse jogo contra o Al-Ittihad, ganhou com mérito. Ganhou com mérito, fez seu jogo. Tanto que já tinha matado o jogo, na verdade, já estava ganhando de 3-0. Né? Tanto que não é à toa que o Al-Ittihad fez um gol no finalzinho. E tanto que fala, dinheiro não se entra em campo. Né? E a gente viu o que aconteceu. O Al-Ahly se impôs e venceu. E pegou o campeão da Libertadores, o Fluminense. Pegou o Fluminense no primeiro tempo, que o time egípcio dominou o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um bombardeio do Al-Ahly. O Al-Ahly teve várias chances. Só que no segundo tempo, o Al-Ahly não teve problemas na criação do ataque e viu o Fluminense ganhando de 2-0, um jogo que a defesa não foi bem do Al-Ahly e um ataque que não conseguiu criar muitas chances de gol no segundo tempo, e o Fluminense impôs o seu jogo. E a gente foi para a disputa do terceiro lugar. O Al-Ahly pegou o Uraia Reds, campeão da Champions League da Ásia, o campeão asiático, e ganhou de 4-2 num jogo que eles abriram para estava 2-0, o Uraia fez 1, aí o Al-Ahly fez 3-1, o Uraia fez 2 e o Al-Ahly fez 4-2, ficando com o terceiro lugar. Mas que justo, né? O Al-Ahly, que já está acostumado com o Mundial de Clubes, deu certo trabalho nessa competição. E eu destaco o Al-Ahly pelo simples fato, por ser o maior campeão da África, ter dado um trabalho tanto para o Al-Ittihad, que venceu merecidamente, para o Fluminense, que no primeiro tempo jogou bem, só que no segundo foi mal, e fez um jogo excelente contra o Uraia Reds, né? Fez um jogo excelente. E a gente teve a estreia do campeão asiático do Uraia Reds
contra o campeão da CONCACAF, o León. Lembrando que o León foi a primeira vez do León no Mundial de Clubes. Foi um jogo que foi truncado, né? Primeiro tempo truncado. E o Uriah Reds abriu o placar aos 32 do segundo tempo com o Schulk, né? O Uriah, que com esse resultado foi para a semifinal, pegou o Manchester City, a estreia do campeão da Champions. Só que o Uriah não fez um jogo tão... O Uriah até estava fazendo um jogo bem, segurando o Manchester City, só que era aquele jogo ataque contra a defesa, e a gente já viu o que acontece, né? Que foi um City dominando e era questão de tempo para o City fazer o gol. Tanto que no primeiro tempo fez 1-0 e o City no segundo tempo matou literalmente o jogo para 3-0, passando na tranquilidade. E o Uriah aqui, como eu já tinha falado antes, pegou Al Ahly, não fez um jogo bem, mas tem que se orgulhar, terminou em quarto, né? Por mais que deu um certo trabalho para o City na semifinal, eu destaco o Uriah Reds pelo certo trabalho que deu para o City, mas que não adiantou muito, certo? E também o León foi a primeira vez no Mundial, fez um jogo até disputado contra o Uriah, mas perdeu no detalhe, né? Mas o torcedor do León tem que se orgulhar, até porque foi a primeira participação do clube. E a gente tem a estreia do Manchester City e do Fluminense. O Fluminense que pegou o Al Ahly, como eu falei, um jogo difícil, um primeiro tempo difícil, e perdeu por 2-0 num segundo tempo que o Fluminense impôs o seu jogo, conseguiu ganhar do Al Ahly, o Al Ahly impondo uma dificuldade no primeiro tempo, só que no segundo tempo teve problema de ataque, né? E o Fluminense, com seus méritos, ganhou por 2-0 e avançou para a final. Mesma coisa que eu falo do City. O City que pegou o Uriah Reds, campeão asiático, estreia do City no Mundial. 3-0, no jogo ataque contra a defesa. O City abriu o placar ainda no final do primeiro tempo e fez o segundo e fez o terceiro para ficar mais tranquilo e se classificar, né? Estreias ótimas, né? E a gente teve a disputa do terceiro lugar entre o Uriah Reds e o Al Ahly, e o Al Ahly mostrando o seu futebol, por que deu trabalho para o Al Ittihad, por que ganhou, e por que deu trabalho para o Fluminense, mas perdeu por falta de criação no ataque. E fez um jogo impecável contra o Uriah Reds, ganhou de 4-2 e terminou em terceiro. Não é à toa que a gente tem um domínio do Al Ahly, o Al Ahly sabe muito bem como é que é jogar o Mundial, né? E a gente teve a grande final do Mundial, que a gente teve um título inédito do Manchester City. Foi uma diferença absurda quando a gente fala em relação do Manchester City para o Fluminense. Deu para ver no jogo, um jogo que foi 4-0 para o City, 2-0 só no primeiro tempo. E no segundo tempo o City administrou e fez o terceiro e o quarto. Parabéns para o City e para o Fluminense pelas campanhas, né? O City sendo campeão e o Fluminense, o City campeão, né? E o Fluminense pela campanha, mas é óbvio, uma diferença enorme. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e a gente se vê. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!